Olá ao público do Conadesim, a todas as pessoas que nos seguem, também ao público da Nanda Perim, nossa psicóloga do blog Psimama. Tudo bem, Nanda? Tudo ótimo, e com você? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, agradecer a sua participação no Conadesim, esse bate-papo, e também falar para o nosso público do trabalho da Nanda, que é um trabalho muito bom, vale a pena ser seguido, através do blog Psimama. Ela dá muitas dicas para as mães, principalmente as mães que estão aí no início do pós-parto. Nanda, nós vamos falar sobre um assunto importante para mim, para as mães e para todos os pais que estão aí nessa fase de descobertas. O papel do pai no desenvolvimento infantil e no apoio familiar no momento que a criança vem. Como é que você aborda esse tema? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. Adorei participar do Conadesim na palestra bônus e agora nessa entrevista com um tema tão importante quanto o papel do pai. Então, a primeira coisa que é interessante falar é que eu sou psicóloga e eu trabalho com a linha da psicoterapeuta Laura Gutman, estudo bastante ela, faço um curso com ela agora, e aí, então eu falo muito de acordo com a linha de trabalho dela, né, e ela tem 11 livros no total, de 35 anos de trabalho, e no Brasil ela tem 3 livros, e então ela tem Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis, tem o Poder do Discurso Materno e a Maternidade no Encontro com a Própria Sombra, que é o mais famoso dela, que é o livro que fala, então, desse tema. Então, é interessante, antes de tudo, a gente esclarecer que o que a gente está falando aqui com relação ao papel do pai é desses 35 anos de experiência da Laura, de maioria inserido, né, dentro dessa cultura patriarcal, de repressão sexual feminina, enfim, na sociedade ocidental em que nós vivemos. Então, é interessante compreender isso e compreender que, claro, haverão exceções, claro, algumas pessoas terão algumas críticas, mas que o que enquadramos é a maioria que ela trabalha, o que ela mais viu, e não uma questão de o que é o certo ou o errado. Não é uma verdade absoluta, nem certo nem errado, né? Exato. Isso. Tá, e aí, isso é uma introdução necessária nos dias de hoje, em que, né, nós temos tantas discussões aí com relação, né, papel da mulher, papel do homem, papel do pai, papel da mãe. Enfim, interessante a gente deixar claro que em momento nenhum a gente está ferindo nenhum desses valores, a gente está só discutindo dentro da experiência e do trabalho da Laura. Perfeito, vamos lá. Dentro do que ela pensa e da linha que você segue, qual é o papel do pai, então, para que a coisa realmente fique bem, para que funcione, para que a criança seja beneficiada e a mãe também, e a família no contexto geral? Sim, então, o que é muito interessante, a primeira coisa que eu acho mais legal a gente falar é com relação à gestação, né? Porque eu tenho um trabalho que eu falo bastante para gestantes, a gente faz um trabalho legal em palestras ou online, a gente faz um trabalho interessante com relação ao preparo para o puerpério, né? E é muito frequente, muito comum eu encontrar nesses eventos essas gestantes sozinhas, né, ou com um amigo, uma mãe, e muito raro, existe, claro, algumas, mas é mais raro, essas gestantes serem acompanhadas dos maridos. E isso já é uma coisa interessante de abordar, porque a gente percebe um preparo maior durante a gestação por parte das mães, e quando chega o parto no puerpério, esses homens, esses maridos e esses pais, eles estão menos preparados, eles buscaram menos. E muitas vezes são também os que entram, vão de frente, né, vão contra o que essas mães defendem, porque elas buscaram. Então, muitas mães já vieram me procurar com uma dificuldade muito grande, tanto no parto quanto no pós-parto, de ter que ficar convencendo o marido das coisas que viu durante a gestação, ao invés de ter visto junto. Então, aí fica, eu acho, a primeira dica, né, o primeiro ponto importante, que é essa paternidade ativa já durante a gestação, no acompanhamento dessa gestação, enquanto busca. Falar de acompanhamento, Nanda, é falar do que exatamente? É entender as mudanças hormonais
comportamentais e temperamentais da mulher, por exemplo? Ou é mais participar do desenvolvimento do feto? Ou é uma mistura das duas coisas? Eu diria, na verdade, participar da busca. A Laura Gutmann tem uma frase que não existe, sem busca não existe escolha. Né? Se você não busca efetivamente, se você não se informa, se você não tenta compreender as coisas, você não está definitivamente compreendendo as suas opções. Então, engloba tudo isso que você falou, compreender o que esta família está passando durante a gestação e o que essa família vai passar no parto e a partir do parto em diante. Então, essa busca, geralmente, em maioria, né, grande parte das famílias, essa busca parte mais da mãe. E a minha sugestão é que essa busca, tanto com relação à gestação quanto com relação ao parto puerpério, seja uma busca a dois. Legal. O pai participe da busca. Muito bem. Nós buscamos, o pai buscou ou não buscou, enfim, é a realidade de cada um. E aí, o que vamos encontrar em relação ao que vem pela frente? Quais os desafios que essa família vai viver e como o pai deve se comportar de maneira ideal? Então, e aí fica isso que é interessante, né? Que durante o parto, a compreensão de que o parto, seja cesárea, seja o parto normal, mas a gente fala de uma forma um pouco mais complexa no parto normal, por ser um processo um pouco mais, por ser um processo mais longo e mais pessoal, mais íntimo, né? Do que a cesárea, mas também na cesárea, há a necessidade que essa mulher se sinta segura, se sinta protegida, se sinta acompanhada e apoiada. Então, durante o trabalho de parto, o papel do pai, nós podemos colocar enquanto esse apoio, essa segurança e esse suporte à mulher parturiente. E aí nós podemos enxergar essa mesma fotografia, essa mesma forma, podemos colocar essa mesma forma de enxergar o pós-parto. Por quê? Porque no pós-parto, o casal está cada um passando por experiências completamente diferentes. E isso é uma confusão muito comum, né? A sensação de que o casal está passando por mudanças. Sim, mas são mudanças muito específicas, muito peculiares a cada um. E essa compreensão de que a mulher passou por um parto, está se recuperando de um parto, tinha um bebê dentro de si que agora está do lado de fora, a compreensão de que ela passou 9 meses se preparando para um parto, e da noite para o dia ela não está grávida mais, então tem toda uma questão fisiológica, hormonal. A compreensão de que a mulher está se habituando à amamentação, se habituando a toda mudança que o bebê traz, além de estar se recuperando do parto, além de estar se recuperando do fim da gestação, enfim. Então, compreender que a mulher está passando por vários processos, além da chegada do bebê, que o homem, né, não passa, por não ter sido grávido, por não ter parido e tudo mais. Então, a mulher, nesse momento, está, sim, passando por várias situações específicas peculiares ao pós-parto, que necessitam de uma atenção, de um investimento emocional, que necessitam proteção. Então, nesse momento, a mulher precisa muito fortemente de um apoio que a gente chama do suporte periférico, né, que é o suporte que, assim como no parto, então você imagina a cena de um parto, a mulher sentindo contrações, mergulhada em si, mergulhada naquele processo de parto, e o marido encostando, garantindo, eu estou aqui, está tudo bem, você vai conseguir, nós estamos juntos nessa. Essa mesma imagem é a imagem do pós-parto ideal, vamos dizer assim, dentro daqueles conceitos que eu falei. Então, seria uma mulher, uma mãe que tem todo o apoio e suporte do marido, para mergulhar nessa maternidade, para mergulhar nessa novidade do bebê, segura e tranquila de que ela tem esse suporte. Outra compreensão muito importante que a Laura traz é a compreensão de que após o parto, e apenas após o parto, nada durante a gestação, nada antes de engravidar,
Mas após o parto, a mulher é tomada pelo instinto de sobrevivência, de manter o filhote vivo. Então, a mãe tem esse instinto, né, materno, que é um termo que muita gente é contra, mas esse instinto de sobrevivência, que faz com que ela tenha esse movimento de pegar o bebê para si enfim, manter o bebê, né? E aí, algumas vezes, quando essa ajuda periférica quer se fazer presente, muitas vezes entram nesse movimento de tirar o bebê da mãe. Então, me dá aqui o bebê para você ir fazer tal coisa. E esse movimento é um movimento que precisa partir da mãe. E essa é a dica que eu dou, não só com relação ao papel do pai, como o papel de qualquer pessoa que queira auxiliar uma puérpera, uma mulher no pós-parto, né? Que é você compreender que essa mulher é que precisa te dizer o que ela está querendo naquele momento. Esse instinto de sobrevivência faz com que essa mulher tenha uma comunicação não verbal com esse bebê muito impressionante. E ela só vai conseguir mergulhar nessa comunicação não verbal se isso for permitido. Se não ficar recebendo inúmeras intrusões, né, que não permitam que essa comunicação aconteça com qualidade. Então, quando tem esse hábito de ficar, ele deve estar com cólica, dá uma chupeta, dá mamadeira, ele está com fome, ele está com frio, nesse momento, essa mãe está sendo invadida e essa comunicação está sendo, com certeza absoluta, atrapalhada. Faz sentido? Faz muito sentido, e eu vou tentar aqui traduzir para alguns pais que verão essa palestra, e até recomendo para as mães, para as esposas, que estimulem os seus maridos a ver a nossa conversa, assistir a nossa conversa. Você falou muito de ajuda periférica, então só para ficar claro, a ajuda periférica é a ajuda que o pai oferece nesse momento, cercando a mãe de atenção, carinho e, claro, respeitando os limites de cada um, porque normalmente o pai tem uma licença aí de 5 dias para ficar em casa, para quem tem um emprego, por exemplo, mas logo volta para o seu emprego. Ou o empresário tem que cuidar da sua empresa. Então, no momento que ele está em casa, ele cercar essa mãe de apoio. O que exatamente é esse apoio? Porque falar cercar a mãe de apoio, ok. Eu, particularmente, me peguei na sua explicação cometendo algumas falhas, do tipo, eu achei que eu apoiei a minha esposa falando para ela, olha, não está na hora de trocar essa fralda? Olha, eu acho que essa criança, será que não está na hora de mamar? Né? Então, na minha cabeça, isso é um apoio. O que é apoio nesse momento e o que não é apoio? O que pode fazer, de um exemplo prático, que as suas pacientes chegam no seu consultório e falam, meu marido está fazendo isso, isso e isso está me incomodando. O que incomoda e o que ajuda nesse momento? Então, é muito interessante. Primeira coisa que é legal a gente falar é que, assim, quando esse exemplo que você deu, por exemplo, de alguma coisa que você fazia, isso é feito com muito amor, muito carinho. Lógico que essas dicas que você dava, assim, era até uma preocupação sua. Então, em momento nenhum eu estou dizendo, se você falar isso, meu Deus, coitado da sua esposa. Não estou querendo sucumbir esse carinho, esse amor de forma alguma. A sugestão é apenas a compreensão de outra forma. Então, compreender que exatamente esse, por exemplo, você acabou de colocar, né? O pai tem 5 dias, agora alguns pais vão ter direito a 20, eu vi alguma coisa sobre isso, mas é bem mais reduzido, né? O tempo que o pai tem disponível para isso e tudo. Então, quando você compreende isso, você compreende que é necessário que essa mãe tenha uma comunicação, uma conexão com esse bebê muito grande. Até porque grande parte do tempo serão eles dois. Até, né, dentro dessa perspectiva de licença paternidade mais curta e tudo. Então, quando você permite que essa comunicação flua, então, quando você permite que a própria mãe dite que horas que está na hora de trocar fralda, que horas está na hora de mamar, você permite que ela e o bebê se comuniquem, tenham um fluxo de comunicação importante. Essa comunicação não verbal seria toque, afeto, olhar, cheiro?
Por exemplo, vou te dar um exemplo que é o que a Laura Gutman chama de fusão emocional, né? É como se fosse a mãe e o bebê com um emocional único. O bebê ainda não tem estrutura de eu e tudo. Então, a mãe e o bebê, eles têm uma troca, é um fluxo, é um investimento emocional. Então, eu vou explicar. O bebê chorando muito, 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 e aí a mãe quer descobrir o que está acontecendo para esse bebê chorar tanto. Então, ela vai ver se ele está com fome, vai colocar no peito, vamos supor, e aí o bebê vai dizer que não está querendo peito. Nesse momento, esse bebê pode estar querendo arrotar, esse bebê pode estar reclamando da fralda, esse bebê pode estar com alguma dor, algum incômodo, uma coceira. O bebê, qualquer sentimento para o bebê, a forma de expressar é o choro, né? Então, essa tentativa e erro, será que é mamar, será que é fralda? Isso é a forma que o bebê e a mãe se comunicam. Com o tempo, o tipo do choro, a forma como o bebê está chorando, a expressão facial do bebê, o jeito que o corpinho dele está se mexendo, já diz para a mãe mais ou menos, porque nas primeiras vezes ela tentou e ela foi relacionando as coisas. E isso vai acontecendo de forma inconsciente, né, Nanda? Isso, exatamente. Exatamente isso que você falou. Essa compreensão de que não é uma coisa que a mãe está pensando de forma racional, ela não está ligando, é uma coisa que vai acontecendo e essa comunicação vai fluindo, vai fluindo. Se durante isso as pessoas ficam intermediando e tentando e falando, elas quebram esse fluxo. Você percebe? Sim, claro. Uhum. Agora, Nanda, você falou, passou um ônibus aqui na rua e fez um barulhão. Você falou da comunicação verdadeira na sua palestra bônus, que eu tive a oportunidade de ver, que foi ótimo, inclusive eu recomendo para quem ainda não é membro, que seja membro, para ter acesso a essa palestra. Agora, qual a importância dessa mãe estar bem emocionalmente, ter a compreensão, a paciência do pai, ou a gente pode falar de pessoas próximas ali, ou quem mais está perto dessa mãe nesse momento, para o desenvolvimento da criança, ou seja, traduzindo e indo direto ao ponto, como o comportamento do pai pode impactar no desenvolvimento cerebral, cognitivo e emocional da criança? Excelente a sua pergunta. Dentro dessa compreensão, então, de papel do pai enquanto ajuda periférica, só para fazer uma observação importante. Quando o pai garante, por exemplo, que a mãe não vai receber visitas em horários um pouco complicados, quando o pai garante que essas visitas vão respeitar a privacidade da mãe e do bebê, que essas pessoas, enfim, quando o pai consegue garantir que a mãe possa mergulhar nessa comunicação, nessa fusão emocional, então, possibilitando que ela tenha privacidade e intimidade suficiente no tempo dela e no espaço dela para mergulhar nessa fusão com o bebê, quando ele garante isso, ele garante também que ela tenha, ele garante não, mas ele auxilia que ela tenha a possibilidade de se empoderar desse bebê, que ela tenha a possibilidade de ter muito mais autoconfiança, ter muito mais segurança no relacionamento com esse bebê, responder o bebê prontamente, saber o que esse bebê está pedindo. Isso se traduz para o bebê também em forma de segurança, de confiança. Um bebê que sabe que ao ser chamado será atendido, que ao reclamar algo, a mãe fará o possível para descobrir o que é e sanar aquela necessidade. Essa segurança no desenvolvimento infantil é uma coisa muito importante, né? Então, por isso que agora a gente está nesse movimento tão grande, assim, a gente vê a maior parte das páginas e dos blogs maternos insistindo muito nessa questão do não economizar colo, dar bastante colo para o bebê, né? Então, a Laura Gutman tem uma frase que quando a criança vive plenamente uma fase, ela consegue evoluir para as próximas fases.
Então, se a criança tem colo na época de ter colo, ela consegue evoluir para não precisar de colo mais na época que não for preciso. Se a criança mama, o período de mamar, não passa o resto da vida reivindicando mamar, entende? Não passa o resto da vida reivindicando o colo. Então, ela fala que é o contrário do que o senso comum diz. O senso comum diz, se você der muito colo, a criança vai passar o resto da vida viciada em colo. E ela diz o contrário, quanto menos colo você der, mais a criança vai reivindicar aquele colo em outras fases. Ao invés de viver o colo plenamente, viver a mamada, né, a sucção plenamente, enfim, e ela fala isso com relação a tudo, inclusive a alimentação, inclusive ela diz, para que ficar forçando uma criança a comer sentada à mesa, por exemplo, se nós adultos conversamos durante a refeição, né? Crianças não conversam, elas brincam, então elas querem brincar durante a refeição. Deixa a criança comer brincando. Ah, mas não vai sentar na mesa, vai passar o resto da vida. É muito difícil você encontrar uma pessoa de 30 anos que não senta para comer, porque quando era pequeno brincava. Não, a criança vai viver essa fase plenamente e vai evoluir para sentar à mesa quando a conversa verbal, quando sentar para bater papo, for mais interessante que brincar. Ele vai sentar, comer e bater papo. Então, essa compreensão de que a mãe estando bem e tendo esse suporte para entrar nessa comunicação, pode aumentar as chances de garantir que essa mãe e esse bebê vivam plenamente o que eles precisam para que evoluam para as próximas fases. O que eu aprendi muito no Conadesim com os especialistas que nós reunimos é que o afeto, o estímulo e o carinho e o estímulo correto na fase correta, que foi isso que você falou, se a fase é de dar colo para dar colo, não adianta eu estimular o desenvolvimento de linguagem, porque está na fase do colo. Né? Não adianta eu estimular a coordenação motora, porque está na fase do colo. Ou seja, então, voltando à questão do pai, dar esse suporte. Então, o que eu entendi de dar esse suporte para a mãe? Ter a paciência necessária e entender que a mãe, muitas vezes, vai ter um temperamento mais difícil, vai ficar mais explosiva, afinal de contas, ela está cansada, ela está com seus hormônios alterados, ela está com privação de sono. A minha esposa passou muito por isso, ela teve muita privação de sono, porque a Cecília, nossa filha, acordava muitas vezes de madrugada. Não só, nós vivemos ainda numa sociedade muito machista e ainda tem aquela cultura de que a mãe, passado aí seus 30 dias, 60 dias, já tem que fazer tudo, cuidar de tudo, que não tem frescura. Quer dizer, aquela mãe que foi paparicada durante a gravidez já é julgada como fresca logo em seguida. Né? Isso, e aí é uma coisa importante, é uma forma de compreender diferente, que é assim, você compreende primeiro a esterogestação, você entender que a mulher, nos primeiros 9 meses do bebê, e principalmente a esterogestação imediata, que são o primeiro trimestre, né, que é o 4º trimestre de gestação que a gente chama, essa mulher, ela vai permanecer, bom, isso que você falou, por exemplo, a gente fala durante a gestação, se a mulher fica um pouco alterada, fala, é coisa de grávida, né? Tem essa brincadeira, tem fome de estar comendo igual uma grávida, né? Enfim, a grávida tem muito sono, a grávida tem essas mudanças de humor. A mulher puérpera, que a gente chama as mulheres que estão passando pelo pós-parto, elas têm todas essas mesmas características e até um pouco pior, porque elas estão passando por privação de sono, por uma adaptação, enfim, todo um cenário complexo além daquele que já existia durante a gestação. E como isso que você disse, né, a gente durante a gestação, as mulheres na nossa sociedade, elas são sentadas, colocadas num pedestal, sentadas num trono, em todo lugar que elas chegam, elas são beijadas e acariciadas, e tem prioridades e tal, e elas acabam mergulhando num mundo da gestação, que é um mundo de supérfluos, né? Você vê, a maior preocupação de uma gestante, na minha experiência, a maior parte das gestantes é quartinho, você vai botar um quadro verde ou um quadro amarelo, enfim, questões que são absurdamente pequenas comparadas à preparação realmente necessária da chegada do bebê, né? Então, quando esse bebê chega, essas mulheres são destronadas porque esse bebê se torna a pessoa no pedestal e essa mãe lá atrás num papel
muito de figurante, né? A gente vê isso muito nas fotos dos nascimentos dos bebês. O bebê nasce, a família inteira tirando foto e a mãe lá atrás, deitada numa cama, se recuperando do parto, sozinha, enfim, isso é muito comum de ver. Então, é interessante essa compreensão de que nessa foto, que está todo mundo segurando o bebê e a mãe está lá atrás deitada, o pai ser a pessoa que está lá atrás de mão dada com a mãe, falando assim, como você está? Você está bem? Você está precisando de uma água? Você quer que eu traga o bebê de volta? Está te incomodando? Ele está lá na foto, ó, tem muita gente pegando o neném. A mãe ter um pouco o suporte do pai para ser doida, para ter a loucura necessária do puerpério, para olhar e falar, não fica tirando foto com o meu bebê, porque eu não quero que vocês façam isso, eu quero ficar colada com ele aqui. Gente, eu preciso de amamentar, por favor, me dá licença, ainda não acostumei com a ideia de botar o peito para fora na frente de todo mundo, enfim. Cada mãe vai ter uma necessidade específica, né? E essa loucura necessária, eu tenho alguns textos sobre isso na página, se vocês tiverem interesse, mas é sim necessário que a mãe, no pós-parto, ela tenha direito a ficar completamente fora de si, porque ela está envolvida em uma série enorme de mudanças. E ela precisa de compreender, e isso é um papel importante do pai, que não é porque ela está assim que ela vai perder ninguém, que ela vai deixar de ser amada, que ela vai ser julgada, enfim. Porque é muito, 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 muito normal que ela passe por isso. Muito bom, Nanda. Agora, eu sei que seu tempo é muito curto e te agradeço, porque você dispôs aí da sua agenda para estar com a gente. O barulho está um pouquinho grande aqui, mas vamos tentando. Nanda, para encerrar, o papel do pai no desenvolvimento da criança, passada essa fase, né, do apoio restrito à mãe no pós-parto, durante a gestação, durante o parto, o apoio emocional, a paciência, a compreensão. A gente ainda vive, como eu disse, em muitas famílias, o pai é só o provedor e a educação da criança é com a mãe. Não, comportou mal é a mãe. A culpa é da mãe, né? Tem até a Beth Monteiro, que foi palestrante nossa, ela escreveu um livro, A Culpa é da Mãe. Então, o que acontece? Como é que esse pai pode participar afetivamente? Que tipo de relação ele tem que buscar com seu filho? Eu tenho uma filha e a nossa relação, se existe realmente o Édipo, né? É muito presente na nossa família, porque minha filha é grudadíssima em mim e eu nela. Como é que esse pai deve se comportar com a criança para não só ele ter essa satisfação, mas que impacto que o carinho, o afeto, a brincadeira, o tempo de qualidade, a presença, o olho no olho, a conversa, a brincadeira criativa e não consumista de criar o próprio brinquedo faz no futuro dessa criança? Então, muito legal isso. Então, a gente compreende que até o fim dessa esterogestação, até 9 meses, mais ou menos, o bebê está primordialmente fundido com essa mãe, com essa fusão, né, nesse investimento emocional com a mãe. E a partir do 9º mês, esse bebê já consegue, devagarzinho, fazer pequenas fusões com outros lugares e outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? O bebê consegue estar para além da mãe, mas de forma curta e momentânea. E a partir do desenvolvimento de fala, né, a partir do momento que tem linguagem verbal, que a criança já começa a falar eu quero, meu, eu, ela consegue devagarzinho se separar dessa fusão emocional com a mãe. E aí, nesse momento, o papel do pai é muito importante, que é o papel da separação fusional. É o momento que o pai diz para a criança, existe um mundo além da sua mãe, e que diz para essa mãe, existe um mundo além daquela criança. E o pai volta a chamar a mãe enquanto esposa, enquanto mulher, a mãe volta a tomar os seus lugares, seus espaços de identificação, volta a trabalhar, volta a ter as atividades de lazer dela extra criança, e ela volta a ter o espaço dela. E nesse momento, o pai passa a ter uma fusão muito maior com a criança.
Então, muito provavelmente, o que você sente hoje dentro dessa perspectiva, né, é essa fusão com a sua filha, vocês dois muito mergulhados um no outro, muito ligados um com o outro, é essa comunicação fluindo um pouco melhor, que ela já fala, já consegue te dizer o que quer, com o que quer brincar, o que gosta, enfim. E a mãe liberada um pouco daquele momento em que ela era a única coisa que o bebê pedia, né? Então, a mãe também se libera, a mãe passa a se, enfim, ter momentos de prazer e tudo. Muitas mães, nesse momento, acabam engravidando de novo, né? Entre 2 anos e meio, 3 anos que o bebê nasceu. Então, esse papel é muito importante, porque nesse momento, a criança, você libera a criança e a mãe, mas você libera a criança para evoluir para novas fases, para desenvolver o próprio conceito de eu, e aí, nesse momento, é até importante que a criança tenha a liberdade de se descobrir sem as nomeações dos pais. Fulana é muito assim, ela é assada, ela faz isso, ela faz aquilo. Esse é o momento que os pais têm esse hábito de nomear muitas coisas, né? Os pais, que eu digo pai e mãe. E então, é importante que nesse momento seja garantida a essa criança aquele suporte que antes era dado à mãe. Então, o que é? É garantir que essa criança agora desenvolva um conceito de eu, sabendo que eu tô aqui com você, estamos juntos, vamos lá, você consegue, né? Tudo o que você quiser agora, eu tô aqui para te ajudar, seja para te dizer o que dá e o que não dá, quais os limites das coisas, enfim, essa importância que também acaba sendo um suporte periférico, que é, meu filho, desenvolva-se, eu tô aqui para te ajudar. Legal, legal. E isso vai impactar na vida adulta, sem dúvida, né, Nanda? Com certeza. E nesse mundo inteiro, porque se nós temos adultos mais felizes, com autoestimas melhores, mais seguros de si mesmos, são pessoas muito mais carinhosas, que têm muito mais coisa boa para dar para esse mundo, né? Então, o mundo melhora como um todo. Muito obrigado, Nanda. Então, despedindo, você falou aí da fusão e na sua outra palestra da comunicação você explica muito bem o tempo necessário de cada fusão, de cada momento, uma transição de sair da mamãe e ir para o papai, de sair da casa da mamãe e ir para a casa da vovó, de ir para a escolinha, de sair da festa de aniversário, de entrar, enfim. Então, realmente é muito recomendado que vocês tenham acesso a essa outra palestra da Nanda, porque é uma abordagem muito legal, que inclusive, Nanda, quando você falou na outra palestra que a comunicação verdadeira, ela serve para qualquer relacionamento, eu já comecei a colocar em prática e já estou colhendo os frutos, né? Então, realmente, ele ajuda mesmo, não só no relacionamento com a criança, mas no relacionamento de amigos, de família, de marido, de mulher, de tudo. Nanda, muito obrigado. A sua participação engrandece o Conadesim, ficamos honrados. Obrigada. Tá? E sucesso a você. Obrigado demais de coração pela sua participação. Gente, muito obrigada mesmo. Vocês gostando bastante, a gente tem então o blog, tem a página no Facebook e tem no Instagram, e a gente tem também um e-book vendendo lá no blog. Vocês gostando, tem muito legal. Mais. Que legal, vou baixar agora esse e-book. Um abraço, Nanda. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.